Então, nós temos em Amós uma estrutura dos primeiros capítulos, do capítulo 1 e 2, da seguinte maneira. Então, nós temos as estrofes, são em torno de 8 estrofes, que são distribuídas nos dois primeiros capítulos, e essas estrofes dizem respeito a uma denúncia e castigo a grupos específicos. O Thomas Homer, que fez esse quadro, ele chama de nações. E aí a gente tem que levar em consideração que aos trechos referentes a Judá e Israel no final podem ter sido escritos por autores diferentes. Então, vamos começar a perceber que a partir daqui, dos versículos 3 em diante, no capítulo 1, nós temos as rebeldias ou denúncias e consequentes castigos para esses povos. Então, do 1, 3 a 5 é contra Damasco, e a denúncia contra Damasco é de devastação cruel de Gileade, e a consequência para isso é que haveria um incêndio e destruição de Damasco e de seus palácios. Dos versículos 6 a 9, a denúncia é contra Gaza, os filisteus, né, que moravam em Gaza, que deportaram escravos a Edom, né? Então, lembra que Edom é o lugar de nascimento de Javé, né? Então, veja que aqui a denúncia não é só em defesa de Israel, é em defesa de Edom também. Então, a consequência que os filisteus teriam por essa denúncia é o incêndio dos muros de Gaza e de seus palácios. Sempre os muros, né? E os palácios, veja que os palácios são o alvo. Se você ver os castigos todos dos grupos, quase todos, praticamente, têm os seus palácios destruídos, ou seja, os lugares referentes à elite, porque os palácios também eram tipos de templos. O palácio e o templo, muitas vezes, era um lugar só, tá? Então, o lugar das elites, os centros de poder, serão comprometidos como castigo, tá? Então, veja ali que Tiro, entre os versículos 9 e 10, Tiro é denunciado pela deportação de escravos, também a Edom, e teria incêndio nas muralhas e também nos seus palácios. Entretanto, apesar de Edom ter sido vítima de outros dois povos, Edom também estava sendo denunciado por agressão de seus irmãos. Nós vamos ver isso nos versículos 11 e 12. E teria como consequência o incêndio da capital e de seus palácios. Amon foi denunciado nos versículos 13 e 15 do capítulo 1, 13 a 15, pelo atentado às grávidas de Gileade. Nós vamos ver isso, que foi algo como um genocídio, que além de matar as mulheres, mataram também, abriram o ventre delas, né? De certa forma, cortando uma geração de crianças. E, como castigo, teria um incêndio da capital e dos seus palácios. A partir do capítulo 2, Moabe é denunciada pela cremação da ossada do rei de Edom. Isso aqui vai ser muito interessante porque diz respeito a um sacrilégio, né? A você ir e fazer uma profanação a um cadáver. E também relacionado a uma figura de poder, né? O castigo para isso seria um incêndio de Moabe e seus palácios. E no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós temos a denúncia contra Judá. E aí nós temos, olha só que interessante, a tônica, o tom da denúncia muda, porque até Moabe, até o começo do capítulo 2, nós temos atentados contra pessoas, contra a sacralidade humana, contra os ritos funerários, contra a questão das vidas de escravos e coisas assim. Em Judá, a denúncia é inobservância dos decretos de Javé.
E aí nós percebemos que temos um redator, a mãozinha ali de um sacerdote, colocando a sua visão das coisas, porque destoa completamente do tipo de denúncia feita anteriormente. E como consequência, teria um incêndio de Judá e dos palácios de Jerusalém. Isso é outra dica, porque diz respeito à destruição de Jerusalém. Então, isso é uma dica de que o texto é pós-exílico, esse trecho especificamente falando de Judá. E aí nós temos uma denúncia contra Israel e falando contra a sua opressão dos pobres e um julgamento irrevogável de Israel que não poderá ser poupado. Esse julgamento pode ter sido colocado pouco depois de Amós, porque já descreve basicamente a destruição de Israel, do Reino do Norte, pela Assíria, tá bem?